Olá, meus amigos! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos para o nosso capítulo de número 3 do nosso bate-papo eletrônico, né? Bom, vocês estão vendo aí, ó. Pintei a cabeça de verde. Hoje é um dia triste. O Brasil perdendo os pênaltis aí para a Croácia. Nós fomos eliminados da Copa do Mundo. Até pintei a cabeça para ver se dava sorte, mas não deu não. Vamos lá, voltando para o nosso vídeo aqui. Então esse é o capítulo número 3 do nosso bate-papo eletrônico. Bom, hoje nós vamos falar o quê? Sobre que finalmente saiu aquele dispositivo eletroeletrônico de controle eletroeletrônico de toda essa bancada que você está vendo aqui. Tudo isso que você está vendo aqui, ele está desenergizado. Quando eu preciso ligar um ou outro equipamento, eu tenho que ligar ele de forma individual na tomada. Mas isso sem as devidas proteções. Então, quem não assistiu, assista o capítulo número 1 do Bate-Papo Eletrônico, que lá eu comento sobre esse projeto. O que é esse projeto? É uma caixa que eu fiz com todo um sistema de controle, onde vai ter proteções contra sobretensão, subtensão, proteção contra surtos, proteção contra interferência eletromagnética, isolamento com transformadores toroidais para que eu possa eventualmente testar algum equipamento com o osciloscópio sem correr o risco de medir a energia elétrica e dar curto no meu osciloscópio. Nós vamos ver isso mais para frente. Além de uma série de outras novidades que vai ter esse equipamento que eu fiz aqui, esse projeto. Lá eu mostrei para vocês o diagrama. Esse diagrama acabou mudando uma outra coisinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Como vocês podem ver, demorou muito tempo para que esse projeto ficasse pronto, por vários motivos, além dos atrasos normais. Mas cada um desses dispositivos que eu utilizei aqui dentro para a gente poder fazer a medição, vamos dizer, ou o gerenciamento, eles foram feitos os reviews de forma individual. Eu deixei uma playlist no canal aí, onde tem todos esses dispositivos de forma individual para vocês conhecerem o review de cada um deles. Levando em consideração que eu não estou falando sobre caixa, sobre chave, isso não tem lá, mas tem dos dispositivos. Esse equipamento também ele tem um variac aqui, ó, onde eu vou conseguir mexer na minha tensão AC de entrada, gerando uma variação na minha tensão AC de saída. Então, ou seja, eu posso fazer a controle de qualquer tipo de tensão AC nesse meu equipamento. Ele é bem bacana. Vamos conhecer, né, esse equipamento. Demorou bastante, porque alguns desses equipamentos vieram de fora, por isso que acabou demorando ainda mais para fazer, mas até que enfim, isso ficou pronto. Estou louco para montar aqui, mas antes de montar, quero fazer o review para vocês, mostrando como é que ele funciona, para que depois, obviamente, eu vou integrar, e a partir de agora, os nossos vídeos vão ter todos esses equipamentos funcionando. Nem sei se eu vou utilizar tudo, né, um ou outro equipamento, a gente vai acabar utilizando eventualmente aí para mostrar o review, ou eventualmente algum projeto que a gente vai fazer. Mas vai ficar bem legal, espero que também vocês gostem. Se gostarem, deixem os comentários aqui, que eu vou ficar bem contente, e quem sabe vocês podem até incrementar esse projeto meu, copiá-lo, enfim. Não tem alguma dúvida, se vocês tiverem, também pode escrever aqui que eu vou tentar sanar para vocês, tá bom? Vamos conhecer aí? Bora lá para o nosso vídeo! Bom, meus amigos, conforme prometido, tá aqui a caixa de controle dessa bancada, ou seja, vai controlar basicamente a bancada inteira. Eu vou explicar para vocês como é que ela é formada, né? São 6 blocos que ela é formada. Depois eu vou vir aqui para a caixa e vou tentar explicar para vocês como é que funciona o diagrama aqui dentro. Lembrando que esse diagrama eu deixei disponível no primeiro vídeo do Bate-Papo Eletrônico. Teve uma ou duas modificações que eu acabei fazendo nesse diagrama, que eu vou explicar para vocês aqui quais foram essas modificações. Depois eu vou explicar cada um desses componentes e depois eu vou tentar mostrar para vocês o conjunto completo ligado. E por último, eu deixo para vocês uma imagem aqui dentro de como é que está dentro dessa caixa, como é que foi feita essa ligação. Eu não quis mostrar o vídeo inteiro de como eu fiz, porque obviamente demorou bastante para poder montar, tá bom? Mas basicamente ele é montada por 6 módulos. Quais são eles? Eu tenho aqui um primeiro módulo, que é o módulo da minha rede elétrica. Eu vou explicar depois para vocês. É uma régua normal, 220 volts. Depois eu tenho um segundo módulo de 3 réguas dessa daqui, que são as réguas responsáveis para ligar os equipamentos ali em cima, vou explicar. Tenho um variac, que está aqui, ó, para eu poder variar a minha tensão AC de entrada e de saída. Tenho o módulo de controle propriamente dito. Depois disso, eu tenho 2 réguas dessa daqui, né? Essa e mais uma régua, que são as réguas de DUT, que são as réguas de saída. E por último, eu tenho isso que vocês estão vendo no vídeo aí, que é uma caixa onde tem o meu transformador toroidal e mais 2 dispositivos, que está preso debaixo desta bancada aqui, tá bom? Então, depois eu vou explicar para vocês como é que funciona esse módulo aí. Então,
Agora, eu quero dar uma apanhada geral de como é que funciona essa caixa de comando aqui. Bom, essa caixa de comando, eu vou tentar explicar de forma separada e depois, como eu te falei, vamos explicar módulo a módulo como é que ela se integrou, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou ter aqui é um disjuntor geral e um IDR. Esse disjuntor geral, obviamente, o próprio nome diz, vai ligar e controlar toda a energia que entra aqui dentro. O IDR é para qualquer fuga que aconteça. Agora eu vou começar a explicar para vocês os módulos aqui dentro. Lembrando de que cada um desses dispositivos que eu vou comentar com vocês aqui agora, existe uma playlist no canal de cada um deles feito um review, para vocês entenderem de forma minuciosa como é que cada um deles funciona. Aqui eu vou falar de uma forma mais simplificada, mas basicamente é isso aí, tá bom? Depois disso, eu vou ter, obviamente, mais um conjunto de disjuntores que serve para proteger por um eventual curto que aconteça em cada um dos módulos que eu vou falar aqui. Então aqui não tem segredo nenhum. Como é que funciona essa régua monitorada? Quais são os passos a passos que tem aqui dentro, mediante o diagrama de blocos do funcionamento que eu apresentei lá no primeiro vídeo do bate-papo eletrônico? Primeira coisa então que eu tenho são o disjuntor e o IDR. Depois disso eu vou ter aqui dentro um DPS classe 3. O que é um DPS classe 3? É um dispositivo que protege contra surtos de energia. No quadro de distribuição da minha casa, eu tenho DPS classe 2 lá, um conjunto de DPS classe 2. Se houver qualquer manobra na concessionária de energia, ou seja, um pico de tensão, porque a concessionária acabou ligando ou desligando a força, a energia elétrica, e houve um pico de energia proveniente disso aí, ou mesmo, por exemplo, pode ter caído um raio aqui perto, e há uma indução de um pico de corrente, por exemplo, ou de tensão na rede elétrica, aquele DPS classe 2 lá do meu quadro, ele vai funcionar. Mas aqui dentro eu tenho um DPS classe 3. Por que eu optei por colocar um DPS classe 3? Muitos surtos são causados dentro da própria casa, ou seja, posterior ao quadro de distribuição de energia. Como é que isso funciona? Uma máquina de lavar roupa, um motor de uma piscina ou qualquer outro maquinário grande que você possa ligar dentro da sua casa em alguma tomada, ele pode gerar um transiente. E esse transiente, ou esse surto de tensão, quando se liga e desliga o motor, ele vai ser criado posterior ao DPS classe 2 do quadro. Então, para eu proteger qualquer circuito aqui que está no meu equipamento, eu acabei optando por colocar um DPS classe 3 aqui dentro para fazer essa proteção. Não só aqui, tá bom? Basicamente todos os equipamentos daqui da minha casa, televisão, geladeira, um monte de outros equipamentos que a gente tem aqui, eventualmente são todos protegidos com o DPS classe 3, porque pode até falhar o DPS classe 2 lá, e eu tenho um DPS classe 3 aqui também. Então, primeira proteção que eu tenho aqui dentro é um DPS classe 3. Passando por esse DPS classe 3, eu tenho um filtro EMI. O que é um filtro EMI? É um filtro de interferência eletromagnética. Quando a gente era criança, agora não mais, mas quando a gente era criança, que os equipamentos não eram tão, vamos dizer, sofisticados como eram de hoje, eu me lembro que quando eu era criança, às vezes minha mãe ligava uma batedeira, um liquidificador, meu pai ligava uma furadeira na tomada e a gente estava assistindo televisão, a imagem da televisão ficava tudo com chuvisco, né? E quando desligava o liquidificador, a imagem voltava ao normal. O que acontece? Quando você liga qualquer tipo de motor ou qualquer coisa com indução, principalmente motores de escova, elas geram um ruído na sua rede elétrica. E se você tem um equipamento sensível a esse ruído na rede elétrica, você tem uma anormalidade no funcionamento desse equipamento. Então você imagina que se eu posso estar trabalhando com osciloscópio com fonte, pode gerar um ruído nesse meu equipamento. E aí eu posso imaginar que o ruído vem proveniente do meu circuito e na verdade está sendo criado porque lá na cozinha estão ligando um liquidificador, por exemplo, uma batedeira, ou a máquina de lavar roupa ligou, o motor da piscina ligou. Então isso pode gerar um transiente aqui dentro. Então esse filtro EMI serve para filtrar qualquer tipo de ruído proveniente de qualquer equipamento que esteja funcionando aqui dentro da minha casa, e com isso não vai passar para dentro do meu circuito aqui ou para os meus equipamentos que estão sendo testados ou ligados aqui na minha bancada. Depois desse filtro, eu tenho um monitor da Clip aqui dentro. O que faz esse monitor de tensão? Ele protege contra uma sobretensão ou uma subtensão proveniente da minha concessionária. A gente sabe que aqui no meu caso eu recebo, por exemplo, 220 volts, mas a gente sabe que não é 220 volts cravado. Dependendo do dia, esse 220 volts chega a ter 230, 232, às vezes 220 ele cai para 210, 208. Então, você imagina que se por um motivo qualquer tiver qualquer problema de anormalidade na minha
concessionária de energia elétrica, ou seja, se ela mandar qualquer tensão acima, por exemplo, de 235 volts, que é o que eu citei aqui, ou qualquer coisa abaixo, por exemplo, de 205 volts, o meu sistema ele vai desligar. Para quê? Para proteger os equipamentos ou o circuito que eu estou utilizando. Então você imagina que, por exemplo, eu posso ter um equipamento que ele não resiste com tensões maiores, por exemplo, do que 235, 240 volts. Eu posso queimar o meu equipamento, que é de 220 volts. Então, chegando nesse ponto, esse monitor ele vai cortar, ou mesmo se houver uma subtensão, eu também posso queimar um equipamento por subtensão, ele também corta. Então, este monitor de tensão tem essa finalidade. Depois do monitor de tensão, eu vou ter o chamado software starter. O que é o software starter? É um equipamento que na verdade serve para impedir, quando a gente liga qualquer equipamento, uma corrente muito grande entra nesse equipamento. Você imagina que você tem lá o equipamento parado, basicamente, né, desligado. Quando você liga na tomada, vem uma corrente muito forte inicial, uma pancada muito forte naquele equipamento. Isso pode acabar danificando o equipamento, porque é um pico de tensão muito rápido, é chamada inrush current, que é a corrente de partida desse equipamento. Então, o que faz o software start? Ele diminui essa corrente de partida. Com isso, você preserva a vida útil de um equipamento. Então, toda vez que eu ligar, por exemplo, disjuntor, nunca vai mandar 220 de uma vez para os meus equipamentos. Ele vai dar uma amenizada nesses 220 por 1 ou 2 segundos, depois normaliza a 220 volts. Cai um pouquinho, pouca coisa, mas não tem aquela pancada inicial. Então essa é a finalidade do meu software start. Ou seja, você já viu que eu tenho um terceiro aí sistema de proteção, né? Estou protegendo os meus equipamentos. Depois do software starter, eu vou ter uma contatora na saída dele. Por que eu tenho uma contatora de duplo canal? Ou seja, ela vai cortar as duas fases. Eu recebo da minha concessionária aqui 220 volts fase. Se eu cortar uma das fases, a outra fase continua energizada. Então, se eu tocar ou tiver qualquer problema aqui, a outra fase está energizada e eu poderia tomar um choque. Então, eu optei por uma questão de segurança aqui, aonde eu recebo 220 fase, desta contatora. Então, se houver qualquer anormalidade no circuito, ele vai desligar a contatora, cortando as duas fases do meu circuito. Ou seja, vai zerar a tensão aqui no meu quadro, não correndo risco de nenhuma das duas fases estarem ligadas. Se na sua região, por exemplo, for 220 fase neutro, que acontece, ou, por exemplo, um 127 que é fase neutro, não haveria necessidade dessa contatora. O próprio relé de monitoramento cortaria a fase ativa, aí você teria que colocar o relé ligando na fase. E aí, como ele corta a fase, o outro lado é neutro, não tem problema nenhum. Mas no meu caso, como é fase, eu optei por colocar uma contatora por uma questão de segurança a mais. Depois disso, da contatora, eu vou ter o meu variac, que é esse aqui. O que faz o variac? Como o próprio nome diz, ele varia a tensão AC de entrada. Então, por exemplo, eu vou conseguir, com esse equipamento que eu criei aqui, derrubar tensões de 220 a valores próximos de zero, valores AC, ou até subir um pouco mais de 220, no meu caso aqui vai até uns 260, aproximadamente 250, 260 volts AC. Então, se eu quiser criar ou testar qualquer equipamento acima de 220, 230, 240, 250 volts, eu vou conseguir fazer com o variac. E se eu precisar testar qualquer equipamento com, sei lá, 50 volts AC, 40 volts AC, 80 volts AC, 127 volts AC, eu consigo fazer com este variac aqui. Depois desse variac, eu vou para um outro módulo, que é aquela caixa que está aqui, que vocês estão vendo no vídeo. Essa outra caixa, se vocês puderem olhar aí, ela é composta de um monitor de tensão, que é essa pecinha branca que está aí. Por que eu tenho um segundo monitor de tensão aí? Simples, esse é o monitor de tensão somente de sobretensão. Você imagina que eu tenho na sequência desse meu software, desse meu monitor, eu vou ter um software start e na sequência eu tenho um transformador, como vocês veem aí. Você imagina se eu tentar jogar 250, 260 volts que eu consigo gerar aqui no meu variac, na entrada desse meu transformador. Eu queimo esse meu transformador, porque esse meu transformador, a entrada dele é 220 volts, saída é 220 volts. Mas ele tem um range de entrada. Esse, no meu caso aí é 200, eu posso jogar até 245 volts. Mais do que isso, eu posso queimar esse meu transformador. Então você imagina que se eu tentar colocar 250, 260 volts na entrada desse meu transformador, eu vou queimá-lo. Então este segundo monitor de tensão, que só é de sobretensão, tá bom? Ele vai, caso eu tente colocar mais do que 240, 250 volts, ele vai cortar a energia do meu transformador para não correr o risco de queimá-lo.
Na sequência desse monitor, eu vou ter um segundo software starter. Por quê? Porque eu também não quero, quando ligar esse monitor de tensão, ou eu ligar esse transformador, eu recebo uma corrente em rush nele também. Isso faz com que o tempo esse transformador fique em fadiga e possa acabar até queimando, tá bom? Então, para prevenir uma corrente in rush, ou seja, aquela pancada inicial, quando a gente liga um equipamento, eu tenho um segundo software starter aí. Ou seja, quando eu ligar, esse software starter diminui e dá uma partida suave nesse meu transformador. E por último, eu vou ter o meu transformador toroidal, que é esse que vocês estão vendo aí também na figura, né? Ou seja, nessa segunda caixa, então eu tenho esse monitor de tensão, esse software starter, que o monitor é o branquinho, o software starter é essa pecinha preta que está aqui, e por último esse redondo enorme que é o transformador toroidal, que no caso eu optei por toroidal por uma questão de ser muito mais eficiente até do que o transformador laminado, como vocês podem ver naqueles vídeos lá da playlist onde eu explico a diferença entre os dois tipos de transformador, tá bom? Então basicamente esse é o circuito que aqui funciona, ou seja, é o diagrama em blocos que eu já expliquei no outro vídeo lá para vocês. Agora nós vamos aqui, basicamente, ao painel. O painel, então ele é composto de um disjuntor geral e de um IDR. Então, aqui ó, eu vou ter primeiro um disjuntor da rede elétrica. Então, o que é a rede elétrica? A rede elétrica nada mais é do que esta daqui. Esta daqui, ela só tem a proteção daquele DPS classe 3. Então, tudo que tem de proteção aqui para frente, esse aqui não tem. Então, ele está ligado antes disso. Então, por que eu criei uma régua assim? Vamos supor que eu queira ligar um equipamento, um aspirador de pó ou qualquer equipamento que eu não queira nem monitorar nada aqui. Ele não vai ter proteção contra sobretensão, contra subtensão, ou seja, basicamente é uma tomada da minha casa. A única diferença é que ela está protegida por um DPS classe 3, como qualquer outra tomada de qualquer outro equipamento que eu tenho aqui também protegido. Então, isso aqui é igualzinho uma tomada da minha casa, a única diferença é que ela está protegida internamente por um DPS classe 3. Só isso, não tem proteção contra sobretensão, contra subtensão, nada, nada, nada. É somente uma tomada da casa, que ela tem dois polos aqui, uma tomada no padrão americano e uma tomada padrão brasileiro, e tem um VUzinho aqui que liga indicando que está ligado. Somente isso e um botãozinho de liga e desliga. Nada mais. Protegido, obviamente, por esse disjuntor aqui, porque se eventualmente houver um curto ali, esse disjuntor cai, não me desligando o restante dos equipamentos que estão aqui. Vou pegar agora esta régua que está aqui. Essa régua, eu tenho 3 réguas dessa. O que são essas réguas? Essa régua aqui, eu chamo de régua monitorada. Ah, esqueci de falar uma coisa. Eu tenho aqui um watímetro, que mede a tensão, fator de potência, corrente. Este é o watímetro da rede elétrica, ou seja, o watímetro dessa régua aqui. Então isso aqui, na verdade, vai mostrar exatamente a tensão que eu estou recebendo da minha concessionária de energia. Então este watímetro é somente dessa régua, para eu ter uma noção de quanto está chegando, basicamente, aqui de alimentação da minha concessionária de energia para o meu painel. Tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho 3 réguas dessa daqui. Essa regra é a régua que eu chamo de régua monitorada. Tá bom? Para que serve essa régua? Eu tenho mais 2 dessa. Ela vai ser responsável por ligar todos esses equipamentos que estão aqui em cima. Osciloscópios, fontes, multímetro, gerador de sinais, gerador de função, enfim, todo o restante do meu equipamento, que não é equipamento que está em teste, ela é alimentada por essas 3 réguas aqui. Esta régua aqui, sim, ela tem, além do disjuntor dela, ela é protegida também por um filtro EMI, ela é monitorada contra sobretensão e subtensão, e também tem o software starter ligado nela, além da contatora. Então, ou seja, ela é protegida contra qualquer tipo de surto, ela é protegida contra qualquer tipo de ruído, e ela é monitorada. É aquele monitor que eu falei para vocês, acima de 235 volts vai desligar, abaixo de 205 volts ela também desliga, cortando as 2 fases 220 volts que está aqui. Então, os 220 volts que vão vir aqui é os 220 volts da minha rede elétrica, porém com todo esse tipo de proteção, monitorado, com proteções de contatora, enfim, basicamente é isso daqui. Eu não consigo variar com varia que a tensão dessa daqui, simples, porque como aqui vai estar ligado os meus equipamentos, eu nem posso correr o risco de subir ou descer a tensão, porque eu poderia queimar o osciloscópio, queimar esses equipamentos. Então, basicamente, esta régua, ela vem com esse tipo de proteção.
Depois disso, eu tenho aqui o Variac. Então, essa régua monitorada, esqueci de dizer, ela também tem aqui em cima, ó, o watímetro dela. Ou seja, vou saber como é que ela está se portando aqui dentro, quanto eu estou consumindo, quanto todos esses equipamentos estão consumindo e tudo mais. Depois disso, eu tenho o disjuntor do Variac, que é esse Variac aqui. Então, se houver um curto na entrada do Variac por qualquer problema ou na saída do Variac, obviamente o disjuntor vai desarmar. Aí eu tenho esta régua aqui, que são duas réguas dessa daqui. Esta régua aqui, ela é conhecida como DUT. DUT em inglês, que é DUT, vem de Device Under Test, dispositivo sobre teste. Ou seja, qualquer circuito que eu vá testar aqui, ou seja, estou testando uma fonte de alimentação, não aquelas fontes que estão ali, mas estou com um projeto, eu vou alimentar aqui. Aqui eu tenho duas variações da minha saída de energia. Eu tenho aqui um disjuntor que faz parte dessa régua, lembrando que essa régua e essa régua aqui, eu desmontei elas e acabei trocando todos os cabos internos que eram finos por cabos de 2,5 mm, então elas estão reformadas, vamos falar assim, tá bom? Aquela pequenininha também. Essa régua aqui, voltando, essa régua do DUT, né, ela tem dois disjuntores. Disjuntor sem trafo e disjuntor com trafo. O que que significa? Que aqui eu tenho duas variações de combinação através dessas chaves aqui. Ou seja, eu posso ter aqui, por exemplo, aqui eu tenho Variac off e Variac on, ou seja, ligo e desligo o meu Variac, e aqui eu ligo e desligo aquele trafo daquela caixa que está ligado debaixo da minha bancada. Então, por exemplo, se eu colocar a posição do Variac em off e o meu trafo em off, significa que o Variac não funciona e o meu trafo lá embaixo, isolador, não funciona. Então eu estou recebendo aqui exatamente 220 volts, que é o mesmo que está vindo desta barra aqui. Ou seja, o que vem da concessionária de energia. Obviamente protegidos por filtro FI, pelo aquele monitor, pelo software starter, pela contatora. Ela está protegida, do mesmo esquema. Passa por toda aquela proteção daquela barra e vem para cá. Com a condição no Variac em off e o trafo em off. Mas eu posso manter aqui em off e colocar o trafo em on. Significa o quê? Que o Variac não funciona, os 220 volts que estão entrando nessa caixa estão entrando aqui, mas estão passando pelo meu transformador toroidal isolador. Ou seja, eu tenho 220 volts aqui, porque o meu transformador é 220 de entrada, 220 volts de saída, isolados. Então, aqui é onde eu devo trabalhar a maior parte do tempo, com o Variac em off e com o trafo em on. Porque eu garanto de que eu tenho 220 volts aqui totalmente isolado da rede elétrica. Então, se eu quiser testar um osciloscópio aqui, por exemplo, colocando as pontas de prova, eu não corro o risco de queimar o osciloscópio, porque ele não está aterrado. Se eu tocar em uma das fases acidentalmente com o pé no chão ou no terra, eu não vou tomar choque, porque ele está isolado, tá bom? Lembrando que quando está com o trafo em on, eu tenho aquele sistema de proteção daquela caixa, ou seja, um software starter e uma contatora naquela caixa também, perdão, um monitor de tensão naquela caixa, para saber se existe qualquer variação acima de 235 volts entrando naquele meu transformador por uma questão de segurança. Mas então, com o Variac em off e o trafo em on, eu tenho 220 volts isolado aqui para trabalhar de forma segura. Mas também eu posso ter outra combinação, ou seja, vamos colocar aqui o trafo em off e o Variac em on. Então agora eu tenho Variac em on e trafo em off. O que que significa? Que se eu variar a entrada, como o Variac está ligado, se eu variar a minha entrada, eu vou ter aqui, como o trafo está desligado, os meus 220 volts saindo aqui do meu Variac. Então se eu baixar, por exemplo, para 10 volts AC, ele vai me fornecer 10 volts AC aqui. Se eu subir para 250, 260 volts, desde que o meu Variac permita que faça isso, eu vou ter 250, 260 volts aqui. Então, eu consigo, variando o meu Variac, variar a minha tensão de AC aqui, por exemplo, para fazer um teste em algum equipamento que eu queira variar a tensão. Inclusive para atingir aqui, por exemplo, 127 volts. Se eu quiser colocar 127, 110 volts aqui, basta regular o Variac para que eu tenha 110 volts na saída dessa minha barra. Aqui tem um problema. Quando eu subir para mais de 250 volts, aqui, né, não entra em funcionamento aquele transformador.
Por quê? Porque o monitor de tensão que está lá vai indicar que eu tenho 250 volts aqui e ele vai desligar a saída daquele meu transformador. Apesar de já estar em off aqui, ele não funciona. Ele monitora e corta também por uma questão de segurança. E aí a outra opção que eu tenho é colocar o variac em on, como já está aqui, e colocar o trafo em on. Aí eu tenho um problema. Porque lembra que na entrada, daquele meu transformador, eu não posso colocar mais do que 230, 235 volts, que é a entrada máxima. Afinal de contas, o meu transformador ele permite uma entrada de 220 volts com uma variação pequena. Então aqui, nesse caso, eu vou ter o variac variando a minha tensão AC, bem próximo de 10, 5, 0 volts AC, 10 volts AC, 50 volts AC, 110 volts AC, ou seja, quanto eu quiser, eu vou ter uma variação aqui, com a vantagem de que eu vou estar isolado através de um transformador. Então, eu vou ter aqui 127, ou 220 volts, ou 80 volts AC, por exemplo, e se eu tocar em qualquer uma das fases com o pé no chão, eu não tomo choque. Diferente se tiver aqui, por exemplo, com o trafo em off, né? Porque aí sim eu estou recebendo da rede. Mas no caso aqui, eu estou recebendo do transformador. Então, eu não corro risco de tomar choque. Aí eu consigo fazer uma medição, por exemplo, de qualquer energia da rede elétrica. Se eu quiser testar 80 volts AC no meu osciloscópio da tomada, eu consigo. Por quê? Porque eu estou isolado da rede. Só que aqui ele está com o trafo em on. Então se eu tentar girar e colocar mais do que 235, 240 volts aqui, aquele meu monitor que está lá embaixo, próximo do meu transformador, na outra caixa, ele vai entrar em ação, desligando o meu transformador, para não correr o risco de eu tentar botar 250 volts na entrada daquele meu transformador, porque daí eu queimo o transformador daquele. Então por isso que tem essa importância de um segundo monitor de tensão, de sobretensão, de subtensão não há necessidade, mas de sobretensão na entrada daquele meu transformador, tá bom? Então basicamente ele pode funcionar então com o variac em off, aqui, e o trafo em off. Então não funciona o variac, não funciona o trafo. Eu posso ter a variação do variac em on e o trafo em off, ou posso ter o esquema contrário, né? Variac em on, trafo em on. Eu tenho 4 combinações possíveis aqui, perfeito? Agora vamos comentar um pouquinho. Lembrando também, de que eu tenho, obviamente, um watímetro também, que vai medir o fator de potência, vai medir a corrente, tudo de que está aqui. Então, por exemplo, se eu baixar a tensão aqui, qualquer variação que eu esteja aqui no meu variac, por exemplo, caso esteja setado com variac on, eu vou ver a variação aqui de energia, tá bom? Por último, eu tenho essas luzinhas que não faziam parte daquele projeto antigo. Eu acabei colocando uma luzinha na saída de cada um desses disjuntores, só para mostrar que está ligado mesmo, tá bom? Apesar que o disjuntor cairia se não tivesse ligado, mas para dar um enfeite, para ficar um pouquinho mais bonito. E coloquei uma proteção a mais, que é este botão aqui, que eu já vou explicar por que funciona, mas antes eu vou mostrar para vocês o que são esses 3 aqui e por que um deles tem uma cor diferente. O que é isso aqui? Isso aqui é o GND da rede elétrica. Bom, aqui, que é aquela minha primeira régua que está ligada na tomada da minha casa, basicamente só com a proteção do DPS, esse terceiro botão do meio aqui, ó, terceiro plug do meio aqui, é o terra, o mesmo terra da minha tomada que está ligado no meu quadro de disjuntores lá, que é o terra terra do quadro de energia elétrica. Ele está aterrado, mas vamos supor que eu precise tirar o terra para qualquer tipo de teste que eu preciso fazer. Eu só venho aqui, levanto e desligo o terra, ou seja, eu cortei este terra aqui. Então ele não tem mais conectividade com o terra da minha rede elétrica. Ele é uma tomada, entre aspas, sem terra. O padrão, obviamente, é deixá-la sempre para baixo em on. Está sempre aterrada. O segundo botão é o GND da régua monitorada, o terceiro pino aqui de cada uma dessas tomadas aqui, ó, que é o terra. O mesmo esquema, o padrão é on, ou seja, essas terras estão aterradas. Todos esses equipamentos aqui, se forem equipamentos que exigem o terceiro pino de aterramento, por padrão de fábrica, eles vão estar aterrados. Aí é que mora o perigo, lembra? Por exemplo, um osciloscópio aterrado, se você medir na rede elétrica, vai dar curto. Tá bom? Por isso que, no caso, existe aquele transformador toroidal, que é justamente para poder fazer o isolamento galvânico, para não dar o curto, enfim. Mas aqui está aterrado. Mas vamos supor que eu precise tirar o terra da tomada por qualquer problema, que eu queira fazer qualquer teste aqui. Simples, eu venho aqui, ergo e desligo o terra. A partir do momento que eu desliguei o terra, não tem mais contato desse terra com o terra da minha tomada, que está com o terra do meu quadro de distribuição. Então ele
posso fazer um teste também. Por padrão, obviamente, ele está em on. Tem que ficar sempre ligado o terra do tomada. Aqui é que mora o perigo. Aqui eu tenho o terceiro pino da tomada, que é o pino de terra, mas não tem terra. Por quê? Eu não fiz o isolamento galvânico através daquele meu transformador toroidal, que é justamente para me isolar da rede, entrando 220 e saindo 220 e não tendo nenhuma conectividade com terra. É para isso que eu posso fazer. Eu fiz justamente isso para que eu possa correr o risco de tocar em uma das fases e não tomar choque, fazer uma medição com o osciloscópio de forma correta. O osciloscópio vai estar aterrado através desta barra que está aterrada, mas aqui não está aterrado os meus 220 ou a minha qualquer variação que eu tenha de energia no meu varia aqui, né? Desde que eu esteja com o transformador ligado em on, né? Então, nesse caso específico, eu não tenho terra aqui. Esse está isolado galvanicamente. Mas vai, por exemplo, que eu precise colocar o terra aqui, ou seja, eliminar aquele isolamento galvânico do meu transformador para qualquer teste de que eu preciso fazer aqui na bancada, né? Não é muito comum a gente fazer isso, porque obviamente por isso que foi colocado o transformador isolador, que é justamente para te isolar do terra, né? Mas vamos supor que eu precise colocar o terra para qualquer tipo de experimento. Por isso que ele está de cor diferente. Eu ergo e imediatamente coloco no on. Esse é o contrário desse. O padrão desses é o terra ligado. Aqui o padrão é o terra desligado. Então, por padrão, ele fica desligado. Eu só vou erguer e ligar o terra dessa barra aqui, obviamente, meio que matando, entre aspas, aquele meu transformador isolador, né? Porque a partir do momento que eu faço isso, eu perdi o isolamento galvânico dele, né? Mas eu estou fazendo isso com consciência. Aí, obviamente, se eu fizer uma medição aqui com o osciloscópio, eu vou entrar em curto e posso queimar o osciloscópio. Por isso que o padrão é em off e a cor é diferente. É uma cor roxa, tá bom? E, por último, lembra que eu comentei com vocês de que, por exemplo, se eu tentar subir uma tensão aqui, digamos que eu coloque o trafo em on e o varia aqui em on, e eu tente subir, por exemplo, 240, 250 volts, na entrada daquele meu transformador, aquele meu monitor de tensão daquela outra caixa onde está junto com o transformador, ele vai entrar em ação, ele vai desligar, porque eu não posso permitir que entre uma tensão maior do que, por exemplo, 235 volts naquele meu transformador. Ele poderia queimar. Então você imagina que se eu erguer, o monitor entra em ação e corta a energia elétrica do meu transformador a fim de queimá-lo. Mas eu também previ que se um dia eu fizer uma variação aqui de 235 volts, que eu vou jogar naquele meu monitor, aquele monitor um dia ele pode falhar. E se ele falhar e deixar passar 250, 260 volts na entrada do meu transformador, eu vou queimar o transformador. Aquele transformador custa uma fortuna. Então, se eu tiver que fazer qualquer experiência tentando jogar mais do que 235 volts na entrada do meu transformador, porque eu esqueci e erroneamente aumentei aqui no meu varia, que joguei mais do que 235 volts, às vezes na distração, lembre-se, o monitor vai entrar em ação. Perfeito, vai cortar. Mas eu quis criar uma redundância, ou seja, eu posso erguer e ligar essa chave aqui, ó. Tá vendo? Aliás, no caso aqui desligar, né? Porque ela estava ligada aqui. Perfeito? Então, o que que isso faz? Faz com que eu desligue aquele monitor de tensão. Então, ó, eu venho aqui e ligo aqui, ó. Desligo ele. O padrão ele é sempre ligado. O padrão é aquele monitor sempre ligado. Se eu erguer e desligar, eu desliguei o monitor. Não só o monitor, eu desliguei o monitor, o software starter e o transformador. Então, se eu erguer aqui, eu posso jogar o que for, que aquele monitor está desligado. Mas não é só monitor, software starter e transformador. Então, aquele monitor, por ele não estar funcionando, eu não forço aquele equipamento, né? Então, com isso, eu tenho uma redundância de segurança. Então, aqui, se eu quiser, poxa, preciso variar a tensão aqui para mais ou para menos, para mais, principalmente, né, na minha barra aqui do Dutch, né, que seria essa barra aqui, né, vou trabalhar aí com 250, 260 volts, não custa, eu desligo ele e deixo aquele monitor sem funcionar, né? Então, ou seja, estou tendo uma redundância de segurança. Agora, no dia a dia, óbvio que isso tem que estar ligado, porque se eu der uma bobeadinha e ligar, ele vai desligar lá embaixo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês ele ligado, para a gente poder fazer esses testes para mostrar para vocês aqui, né? Então eu liguei aqui, vou ligar todos os disjuntores e vou ligar aqui, ó. Primeiro passo, ele está tudo desligado, a chave em 0 e 0, nada está funcionando, nem o varia aqui,
e nem aquele trafo lá está ligado. Por enquanto está tudo desligado porque ele está esperando o comando do software starter. Lembre-se, ele só vai ligar na hora que o software starter for acionado. Então liguei o software starter, aqui, tá vendo? A barra, ela já tem energia. Ela não faz parte do software starter, ela está antes do software starter. Então, se você reparar, por exemplo, essa barra aqui, ó, eu vou ligar esses botõezinhos para ligar essas luzinhas, ela não está funcionando. Então, primeiro passo que eu vou fazer, eu vou acionar aqui o software starter. Acionei, ligou o monitor da régua monitorada. A partir de agora, ele está sendo monitorada, né? Está passando pelo IDR, pelo disjuntor, pelo DPS, pelo filtro, pelo monitor, por o software starter, por aquela contatora. Então, se houver agora uma variação na rede elétrica aqui, para mais 235 volts ou para baixo de 205 volts, aqui vai desligar. Essa régua, ela aqui, esse monitor vai desligar, isso aqui vai desligar, tá bom? Então, é assim que funciona isso aqui. Aí, eu tenho aqui o monitor desta rede. Então, no momento, eu tenho 225 volts entrando aqui, né? 225 volts aqui também, na saída da minha régua. Ou seja, é a mesma tensão que está aqui, é a mesma daqui. 235 volts. Mas não tenho absolutamente nada. Isso aqui está ligado? Desligado. Está ligado. Não tenho absolutamente nada ligado aqui. Por quê? Porque aqui é a minha saída do DUT. Para isso aqui funcionar, eu tenho que mexer nesses dois contatores aqui, dessas duas chaves, e aqui obviamente vai ligar. Então agora eu vou fazer uma simulação. Por exemplo, variac em off e trafo em off. Ele ligou, ou seja, não funciona o variac, não está funcionando o transformador, eu tenho 220 volts aqui. Está mostrando aqui na régua, mas eu tenho, acredite que está aqui, ó. Não vou fazer a medição com o multímetro, mas eu tenho 220 volts. Se vocês olharem aqui, a reguinha está marcando 220 volts aqui, ó. Perfeito? Está funcionando com 220 volts. Até porque eu sei, está 225 volts aqui, ó. Está mostrando do meu monitor aqui. Aí eu posso ter a primeira variação, ou seja, variac em off, trafo em off. Mas posso colocar o trafo em on. Ou seja, está entrando 220 volts, está saindo um pouquinho mais, 234, porque o transformador toroidal ali não entra 220 volts cravado e sai 220 volts cravado. No meu caso aqui está dando uma diferença de 9 volts, por causa do enrolamento dele. Então ele sempre tem 9 volts a mais. Então, para eu ter 220 volts, eu teria que abaixar um pouquinho a minha entrada. Mas aí é normal, o aparelho tem uma margem de segurança, qualquer tipo de equipamento tem uma margem de segurança para a gente trabalhar. Então, sem nenhum problema. 235 ele começou a apitar porque eu coloquei um alarme se apitasse mais do que 235 volts. Por isso que está apitando aí, tá bom? Agora eu vou fazer a segunda opção, que é desligar o transformador e colocar o variac em on e o trafo em off. Ou seja, eu tenho aqui 222 volts vindos do meu variac. Então repara, se eu colocar mais, ele vai subindo aqui, ó, 225, 227, mas também posso abaixar. Por exemplo, se eu quiser 80 volts, por exemplo, eu só venho aqui, vou rodando, vou baixando, ó lá, 81, 79, 78, agora eu tenho 80 volts aqui, tá bom? Na minha régua, 80 volts, sem nenhum problema, perfeito? Vou subir de novo e vou colocar nos meus 220 volts. Mas olha que coisa interessante, como esse sistema está ligado, que é o sistema de proteção lá daquele monitor que está na entrada do meu transformador, qualquer tensão que eu variar acima de 235 volts, ele vai desligar, o sistema vai entrar em proteção e vai desligar o meu transformador e isso aqui vai zerar, vai apagar. Observa, vou tentar subir, vou tentar colocar mais. Pronto. Já desligou o meu DUT. Tá vendo? Ele não vai funcionar porque ele está acionado aí. Coloquei mais do que 235 volts. Ele não funciona. Apesar daqui estar ligado, ó, ele vai funcionar porque o trafo está em off. Ah, perdão, desculpe. O trafo está em off. Está ligado aqui. Eu que viajei aqui, desculpe. O variac em on e o trafo em off. O trafo está desligado, mas está protegido lá. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui 250 volts na saída, porque eu estou com o trafo em off. Então, o que eu variar aqui, eu vou ter na saída. O meu monitor lá embaixo já desligou o meu transformador, porque senão eu queimaria. Eu estou injetando 253 volts na entrada do transformador. Perfeito? Nesse caso que eu te falei que, para eu fazer um teste desse, apesar do monitor ter funcionado lá, né, eu poderia vir aqui e cortar o monitor. Então aqui, ó, tá no mesmo esquema.
eu estou injetando 250 volts, mas o meu monitor não está nem funcionando. Desliguei monitor, desliguei tráfego, desliguei tudo. Ou seja, é uma redundância de proteção. No meu caso específico, eu abaixo e mantenho ele sempre ligado. Perfeito? Então vamos colocar 220 volts de novo aqui. Eu tenho 220 volts na entrada, 220 volts na saída aqui. O segundo teste que eu vou fazer com vocês aqui agora é com o trafo, ou seja, variac em on e trafo em on. Ou seja, eu estou entrando com 222, 223 volts do meu variac, está saindo 228, dá uma diferençazinha, um pouco mais, né? O transformador joga um pouquinho mais. E aqui eu estou variando a tensão da minha régua, ó, 220, consigo baixar, ó, por exemplo, para 166 volts aqui, ou consigo até subir para 200 e, vamos lá, vou botar 200 volts um exemplo. Tá aqui, ó, 200 volts. Com o variac, com a diferença de que está passando pelo meu transformador. Então, ou seja, a tensão está variando aqui, como estava variando outra vez, a única diferença é que ela está isolada da rede elétrica através do meu transformador toroidal. Perfeito? Aqui o mesmo esquema. Se eu tentar enfiar mais do que 235 volts, ele vai desligar. Observa a rede aqui, que agora a rede vai desligar. Diferente da outra rede não desligou, mas o meu transformador desligou. Agora ele vai cortar a minha saída por completo, porque o transformador vai desligar. Observa que a rede está ligada e eu vou tentar enfiar mais do que 235 volts. Ó. Desligou. Ou seja, não aceita. Por quê? Porque eu estou tentando enfiar mais do que 235 volts na entrada daquele meu transformador. Então ele cortou o transformador para não desligar. Então, se eu voltar, ele liga, ó. Ó. Voltou a funcionar de novo. Perfeito? Então mais do que 235 ele não anda. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês aqui, na verdade, né, é um vídeo um pouco longo, mas basicamente é o funcionamento. Eu consigo qualquer tipo de combinação aqui, com terra, sem terra, com variac, sem variac, com trafo, sem trafo, apenas me manejando nesses botões aqui, tá bom? Ou seja, é uma bancada bem segura. Eu vou fazer agora, depois terminando esse vídeo aqui, eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês lá embaixo aquela caixa onde está o transformador toroidal e aonde está o software starter e aquele monitor para vocês verem, tá bom? Vou colocar no final do vídeo aí. E também vou fazer um vídeo de como está dentro dessa caixa aqui. Bom, dentro da caixa está um ninho de rato de emaranhado de fios. Alguns fios eu prendi, outros eu deixei solto. Eu sei que alguns de vocês podem falar, nossa, que coisa ruim, devia ter feito um negócio mais caprichado, devia ter prendido cabos bonitinho, como é um quadro de distribuição de energia da sua casa, devia ter feito um chicote de fios para não ficar esse emaranhado de fios soltos. Pessoal, esse aqui é um projeto que eu faço e que eu modifico ele à medida em que eu vou fazendo testes. Então eu não vou criar um chicote e passar todos os fios, porque daqui a uma semana eu vou mexer nele de novo. Então eu tenho que cortar o fio e soltar tudo de novo. Então, apesar de estar um ninho de rato ali, eu sei o que cada fio está ligado, porque eles estão divididos por cores. Eu tenho o diagrama elétrico disso também, aonde está ligado. E eu consigo fazer essa variação e essa manutenção. Então, ele está bagunçado, vai continuar bagunçado, apesar de ter pessoas aí que podem falar que está um ninho de rato, porque devia ter caprichado mais, porque eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Vai continuar dessa forma, porque é a facilidade que eu tenho de fazer a manutenção e de talvez fazer uma modificação no meu circuito, tá bom? Então não se assustem com a mareada de fios, apesar de estar, né, aquela bagunça, eles estão presos, estão totalmente isolados, não tem problema de curto-circuito nenhum aí dentro, mas é só para vocês terem uma noção disso aí, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui como é que ele ficou por dentro e vou também colocar um videozinho ali mostrando para vocês por baixo daquela outra caixa que está lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, demorou bastante para ficar pronto, mas ficou show de bola. Fiz todos os testes possíveis, imagináveis de segurança, está tudo funcionando, tá bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like. Não esquece de compartilhar esses vídeos nas redes sociais, no WhatsApp, para o seu grupo. Muita gente que assiste o vídeo da gente, uma quantidade muito grande quando eu consigo monitorar, de pessoas assistem os vídeos, mas não são inscritos no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, deem um like ou dislike se vocês não gostarem, mas é importante que vocês façam isso para que a gente possa contribuir cada vez mais com o canal, para que esse vídeo possa chegar no número maior de pessoas, para que tenha essa divulgação. Se tiver alguma dúvida, deixe os comentários aqui embaixo também, dentro do possível eu vou conseguindo responder para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado e valeu! Pessoal, como prometido, aqui é o vídeo dentro da caixa.
Aqui estão as chaves, né? Isso aqui obviamente vem pro cantinho, então coisas que eu sei que eu não vou mexer, eu prendo com fita Helium aqui, ó. Mas o restante ele tá solto. Aqui que eu comentei com vocês o DPS classe 3, espero que vocês consigam ver aqui embaixo, DPS classe 3, o filtro EMI, ali é o software starter, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. O software starter está ali, aqui está o monitor de sobretensão e subtensão, aqui está a contatora, aquele transformador é o transformador de alimentação do software starter, aqui estão os disjuntores, aqui está o toroide de medição de energia, aqui está o outro toroide desse vatímetro, aqui estão as chaves de terra, tudo que é terra em vermelho, tudo que é uma fase em azul, tudo que é outra fase em preto, tá vendo? As lâmpadas e tudo mais, né? Tudo bem protegido, que nem eu falei para vocês, tudo com espaguete termorretrátil, mas está aqui, eu consigo fazer qualquer modificação que eu precise, mexendo nos fios aqui, tá bom? Agora, vamos ver se eu consigo baixar aqui e acender uma luz aqui, deixa eu desligar aqui, conectar aqui para ver, acender uma luz aqui embaixo para a gente ver, peraí, opa, estou conseguindo luz aqui, porque está desligado, vamos ver se eu consigo, aqui, desculpa a baderna aqui do vídeo, mas está aqui, ó, essa é a caixa que está debaixo da mesa, aqui eu tenho o transformador toroidal, aqui é o meu monitor de tensão e aqui o meu software starter que protege esse meu transformador. Então esta é a imagem daquela caixa que está lá embaixo. Desculpe aí o vídeo um pouco tremido, eu estou com o celular, mas está aqui o que eu pude prometer para vocês aqui, tá bom? Então pessoal, mais uma vez, obrigado e valeu!